Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E nós seguimos com a cobertura do conflito entre o eixo imperialista genocida Estados Unidos e Israel contra Irã e Líbano, iniciado com ataques realizados por Estados Unidos e Israel em fevereiro contra uma escola de meninas iranianas, deixando mais de 100 mortos. No mesmo dia, também por causa de ataques do eixo imperialista contra o Irã, o líder supremo do país foi morto. Desde então passamos por um cessar-fogo já encerrado e ataques genocidas contra os estados do Líbano e Irã. No último fim de semana, o Irã divulgou uma lista de condições para reabrir o Estreito de Hormuz, braço marítimo por onde passam 20% do petróleo consumido no mundo. O local, que fica na costa iraniana, dá posição privilegiada para fiscalizar as rotas e está interrompido há mais de um mês. São 6 condições para a normalização do tráfego do canal. Os Estados Unidos devem pôr fim de forma definitiva à guerra, inclusive a agressões contra aliados iranianos no Líbano, Palestina, Iêmen e no Iraque, suspensão do bloqueio naval aos portos iranianos, retirada das forças estadunidenses da região, indenização integral ao Irã pelos danos de guerra, suspensão das sanções econômicas e liberação dos ativos iranianos congelados. O imperialista Donald Trump ironizou em suas redes sociais o pedido de indenização. Disse ainda que também vai começar a exigir do Irã indenização por todas as pessoas que eles feriram e mataram. O Irã respondeu que não recuará das exigências e que Washington deve demonstrar uma mudança genuína na conduta. E, segundo o jornal Washington Post, no mês passado, o imperialista estadunidense Donald Trump fez uma manobra para despistar todo mundo com medo de atentados. Ao embarcar no Air Force One para deixar a Turquia, o presidente Trump foi escondido em um caminhão de alimentos e transportado para outro avião. Diante da ameaça iraniana, segundo o jornal, o Air Force One serviu para ser uma isca, enquanto o presidente estava em outra aeronave. As informações foram obtidas por um funcionário norte-americano familiarizado com a operação e outra pessoa que conhece os deslocamentos do presidente. Enquanto isso, o governo sionista e genocida de Israel afirmou que não haverá Estado palestino sob sua administração. As palavras de Benjamin Netanyahu foram ditas em uma reunião de gabinete no último domingo, quando o líder sionista também afirmou ser contra o plano de paz para Gaza, elaborado como parte do acordo de cessar-fogo por Estados Unidos, Israel e Hamas em outubro do ano passado. Netanyahu disse que não deixará Gaza, mesmo com o grupo de resistência palestina Hamas tendo anunciado sua dissolução e desarmamento no início do mês para acelerar o plano de reconstrução do enclave, que foi completamente destruído pelo exército genocida de Israel. Em documento aprovado por Trump e pela comissão que administra Gaza atualmente, as forças de resistência palestina fizeram um plano de desarmamento dividido em 15 pontos. Na primeira fase, o foco está nos locais de produção militar, nos depósitos de armas e na extensa rede de túneis do Hamas. Para o plano avançar, é preciso que Israel também retire suas tropas gradualmente em contrapartida. O objetivo do ditador sionista e genocida Netanyahu é atrasar ao máximo o avanço da reconstrução de Gaza, mesmo causando desgastes com Donald Trump, seu parceiro de genocídio. Há no governo israelense e em grande parte de sua população o sentimento de que é necessário expandir, conquistar novos territórios e eliminar toda a população árabe e palestina de Gaza e territórios ocupados. Mesmo com o acordo de cessar-fogo desde outubro de 2025, Israel já assassinou mais de 1.200 palestinos em Gaza. Os feridos são em torno de 4.100. Neste período, mais de 800 corpos foram resgatados dos escombros. Os números totais do genocídio palestino cometido por Israel em Gaza dão conta de 73.386 mortos e 174.250 feridos. Este número registra apenas aqueles que passaram por hospitais e foram documentados. Portanto, as cifras são, na realidade, muito maiores. E na Cisjordânia, a situação é caótica. A violência de colonos israelenses contra palestinos atingiu um nível recorde.
A ONU, Organização das Nações Unidas, registrou mais de 3 mil ataques desde janeiro do ano passado. Atualmente, mais de 740 mil colonos judeus sionistas já vivem em território palestino ocupado. O objetivo de Israel é, pouco a pouco, com a ajuda da violência militar, substituir toda a população palestina por colonos sionistas. E a Colômbia foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4 na última segunda-feira. O epicentro foi no estado de Chocó e foi sentido até em Bogotá. Prédios foram derrubados pelo incidente. 132 pessoas morreram e 570 ficaram feridas. Ainda há bastante gente presa sob os escombros. O tremor ocorreu poucos dias após a posse de Abelardo de la Espriella como presidente, colocando o novo governo diante de sua primeira grande crise. O epicentro do tremor ocorreu em San José del Palmar, no oeste colombiano, a uma profundidade de 110 quilômetros, segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos. A cidade fica a cerca de 230 quilômetros de Bogotá e a cerca de 150 quilômetros de Medellín e Cali. Em Cali, mais de 20 prédios desabaram e há pessoas presas sob os escombros. A cidade solicitou às autoridades de Bogotá e Medellín o envio de equipes de socorro para apoiar os esforços de resgate. O maior número de mortes foi registrado na província de Risaralda, no oeste da Colômbia, na região cafeeira do país, com 42 mortes. Os aeroportos das cidades de Pereira, Manzanares, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura foram avariados pelo terremoto. O tremor foi sentido também nos países vizinhos, Equador e Venezuela, que foi atingida por um duplo terremoto devastador em junho desse ano. No Brasil, o tremor foi sentido em Manaus, no estado do Amazonas. Segundo os sismólogos, a Colômbia fica próximo à extremidade de uma placa tectônica e também ao Círculo de Fogo da América Latina, que é uma grande área de 40 mil quilômetros quadrados em forma de ferradura que circunda o Oceano Pacífico e é marcada pela presença de vulcões e terremotos. É normal acontecer terremotos no país, mas fortes como o desta segunda não são nada comuns. E dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, estabelecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1994. A data remete à primeira reunião do grupo de trabalho sobre populações indígenas ocorridas em Genebra, no ano de 1982. Coincidentemente, o STF retomou no dia 7 de agosto, última sexta-feira, o julgamento dos últimos recursos relacionados à demarcação de terras indígenas e à tese do marco temporal. Você sabe o que é a tese do marco temporal? É uma tese ruralista que define que os povos indígenas só têm direito de reivindicar e ocupar terras tradicionais se estivessem fisicamente na posse delas ou sob disputa judicial em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal do Brasil. Essa tese já foi afastada pelo STF em julgamentos anteriores, porém, permanecem em discussão pontos que podem impactar os processos de reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e o Instituto Socioambiental, ISA, defendem que o julgamento seja realizado de forma presencial, possibilitando maior debate público sobre uma decisão que afeta diretamente os direitos constitucionais dos povos indígenas. Mas o novo julgamento será em formato virtual, no qual os ministros apenas vão depositar seus votos em uma plataforma digital entre o dia 7 e 18 de agosto. Além desse tema, o STF também julga nessa semana mais 2 assuntos ligados à área de meio ambiente. Hoje eles vão apreciar recursos contra a Lei 15.190 de 2025, conhecida como a PL da devastação, que além de outros absurdos, cria o autolicenciamento ambiental através de formulário preenchido pela internet. E amanhã o plenário também julga recursos contra a decisão do ministro Flávio Dino sobre a regulamentação de exploração mineral em terras indígenas. Vamos ficar de olho e pressionar os ministros do STF para que os indígenas sejam respeitados e não sejam ainda mais penalizados do que já vem sendo ao longo da nossa recente história. Um país que não protege suas memórias e tradições está fadado ao apagamento cultural. E a greve dos ferroviários de São Paulo foi encerrada na quarta-feira passada após assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, na qual a categoria aprovou a proposta apresentada no Tribunal Regional do Trabalho. Os trabalhadores da CPTM decidiram encerrar a greve e voltar ao trabalho por 131 votos a favor do fim da paralisação contra 26 pela continuidade.
A proposta trazida pelo governo representou avanços importantes nas pautas da categoria, principalmente no que diz respeito às garantias exigidas pelos ferroviários sobre o futuro dos trabalhadores em meio ao processo de privatização, segundo o sindicato. Mesmo com a suspensão da paralisação, a entidade deixou claro que a categoria segue em estado de greve, de olho no cumprimento dos compromissos firmados pelo governo estadual de São Paulo e no avanço das negociações. Vale lembrar que uma sequência de falhas e interrupções nas linhas privatizadas da CPTM causou transtorno para milhares de passageiros. Um vagão, inclusive, pegou fogo e intensificou o debate sobre os riscos de entregar o transporte público à iniciativa privada, assunto discutido exaustivamente aqui no Voz da Rede sobre o metrô de BH e que pode ficar de alerta para a Copasa, que foi recentemente privatizada. A mobilização dos ferroviários provou que dá para enfrentar os ataques de governos de extrema-direita e resistir às privatizações quando os trabalhadores se organizam. A defesa dos empregados foi o centro da reivindicação apresentada pelo sindicato. Mas o movimento também teve um papel político importante ao expor as consequências da privatização do sistema ferroviário. O movimento não conseguiu impedir a concessão das linhas, mas a categoria saiu com conquistas concretas e deu uma demonstração de força. Em nota, o sindicato reforçou que a mobilização teve como objetivo defender os empregados, os direitos da categoria e um transporte público de qualidade para a população. A entidade avisou ainda que vai continuar de olho na situação e não descarta novas paralisações caso o governo não cumpra o que foi combinado. O governador em exercício, Matheus Simões, sancionou no último sábado, dia 8, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. Essa lei estabelece regras e prioridades para o orçamento do Estado no próximo ano. A norma publicada prevê que o Estado vai gastar mais de 7 bilhões do que pretende arrecadar. A previsão da lei é de que o Estado arrecade 142,79 bilhões e gaste 150,46 bilhões no ano que vem. O mais estranho é que, em 2026, a isenção fiscal é maior que o triplo do déficit apresentado para 2027, 26,21 bilhões de reais. Antes de sair do governo, Romeu Zema deu isenção de mais de 2 milhões de reais para sua própria empresa, um escárnio com o eleitor mineiro. A maior parte desse benefício está no ICMS, Imposto sobre a Venda de Produtos e Serviços, e principal fonte de arrecadação do Estado. Somente nesse imposto, as isenções somam 22,78 bilhões. 132,7 bilhões, cerca de 88,2% de toda a despesa, são gastos obrigatórios, aqueles que o governo é obrigado a pagar. O governador vetou relatórios de transparência que obrigavam o governo a detalhar a cada 2 meses os gastos com programas de combate à pobreza, o Fundo de Erradicação da Miséria e com a educação, ou seja, para os amigos empresários, isenções bilionárias. Para o povo, nenhuma transparência nas verbas de educação. Vamos aproveitar para mudar isso nas próximas eleições. A direita só quer saber de terceirizar, precarizar e privatizar para beneficiar seus doadores de campanha. E demorou, mas aconteceu. A Prefeitura de Belo Horizonte enviou à Câmara Municipal o projeto de reajuste dos servidores públicos municipais com um índice de 4,11%, exceto para algumas categorias. Mas a Prefeitura, sabendo da ansiedade dos servidores, sorrateiramente decidiu incluir no projeto temas que sequer foram apresentados ou discutidos com os servidores, como a alteração da readaptação funcional em 3 artigos que geram a possibilidade de aposentadoria por invalidez sem serem esgotadas as possibilidades de readaptação. A definição sobre onde e como localizar o trabalho do trabalhador em readaptação funcional ficou a critério do órgão gestor da pasta, em nosso caso, a SMED. Com isso, a Prefeitura está colocando em lei parte de práticas que já executa, mesmo algumas estando em regulamentação via decretos e portarias. Com os dispositivos legais no projeto de lei, os ataques aos servidores públicos em readaptação funcional são aprofundados, como expiração automática do laudo, restrição da possibilidade de readaptação somente aos estáveis e proibição de alteração de jornada, entre outras. A PBH também inseriu 5 artigos no que tange à Previdência. Esses artigos tratam da reorganização da unidade gestora do regime próprio da Previdência e de algumas questões relativas a abono permanência ou a situações especiais.
Em nenhum momento o governo dialogou com as entidades e nem passou pelo Conselho de Administração sobre as mudanças na estrutura da unidade gestora. Essas alterações criam cargos com remuneração acima de R$10 mil, em um momento que a PBH faz contenção de gastos e concede um reajuste de 4,11% à maioria dos seus servidores. O Sindirrede solicita ao governo municipal e aos vereadores a supressão dos artigos 16 ao 18, 31 e 33 do projeto de lei e a inclusão da GDE, das Direções de Coordenação Geral, majoradas em 4,11% no texto normativo, com respectivo anexo, contendo os valores corrigidos desta gratificação. Mais uma vez, o governo Damião demonstra não ser confiável. Seguimos na luta. Voz da Comunidade. Boa tarde a todos os ouvintes do Voz da Rede. Hoje, no Voz da Comunidade, nós vamos seguir denunciando as formas abusivas que a SMED tem tratado os professores em readaptação funcional e também os cortes realizados aos grevistas e que comprometeu a subsistência destes. Então, nós vamos primeiro ouvir uma professora readaptada que foi aposentada por invalidez pela perícia da prefeitura. Meu nome é Juliana, eu sou servidora em readaptação funcional, eu tenho também jornada reduzida, ganhei um processo no sindicato de redução de jornada por conta do meu filho, que é autista, nível 3 de suporte, e ele também tem epilepsia. Na última semana, eu passei um dos episódios mais traumatizantes da minha vida, quando eu fui aposentada por invalidez. Eu venho aqui explicitar a minha indignação com a Prefeitura de Belo Horizonte, a TEG Saúde, e eu vou relatar meu caso desde o início. No dia 16 de julho, eu passei por aquela perícia periódica na TEG Saúde com o Dr. Luiz Faria. E o mesmo médico, disse que a minha readaptação havia sido renovada por 2 anos. Para minha surpresa, no dia 6 de agosto, recebi um e-mail da TEG Saúde me convocando para uma perícia de revisão de aposentadoria. Eu achei muito estranho isso, porque nem sequer aposentada eu era, Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp da TEG, imediatamente, questionando esse fato. Aí eles cancelaram a referida perícia, agendaram outra, com o nome de perícia de readaptação funcional, ou algo similar. Houve essa confusão de e-mails, depois disso eles cancelaram mais uma vez e agendaram para outro dia. Então, primeiramente, eu não entendo por que eles omitiram essa situação de mim. Como eu fiquei desesperada com essa situação, eu compareci na TEG no dia 7 de agosto, perguntando o motivo dessa confusão nos e-mails. Quando, para minha surpresa, eles disseram que eu poderia fazer a perícia naquele dia. Eu achei estranho, pois além do Dr. Luiz, havia mais uma médica que ficou em pé, assim, olhando fixamente para mim. Então, me aposentaram, mas eu vou lutar com todas as minhas forças para reverter isso, seja administrativa ou juridicamente. E eu só lamento que eles tenham feito isso com uma mãe de criança autista, de uma criança que necessita de medicamentos. Eu gasto mais de R$1.000 por mês com medicamentos, com fraldas, e nunca havia vivido um período de exceção tão grande dentro da prefeitura de BH. E esse episódio se deu justamente quando eu completei 20 anos do meu primeiro BM. Tenho 2 BMs na prefeitura. A situação da Juliana, ela é um exemplo daquilo que temos já denunciado no Voz da Comunidade nos últimos programas com relação à ação que a Prefeitura tem feito com os professores readaptados. São profissionais concursados que, em sua maioria, adoeceram no curso do seu processo e da sua trajetória na Prefeitura como docentes. E o caso dela é ainda mais grave, pois em nenhum momento a Prefeitura faz uma comunicação clara do que estava se passando. A gente sabe que, em sua maioria, os trabalhadores readaptados que estão nessa situação de insegurança não foram aposentados por invalidez. Entretanto, algumas situações, como a da Juliana, já foram identificadas. O sindicato está atuando tanto administrativamente quanto juridicamente e estamos cobrando da Prefeitura que ela nos dê explicações para essa forma de tratar esses servidores. Porque, antes de mais nada, é importante dizer, tem o Estatuto do Servidor,
tem uma lei orgânica e ela protege os trabalhadores. E a forma como a prefeitura está fazendo, ela inclusive descumpre as normativas que ela tem com relação aos readaptados. E agora coloca uma parte sem conversar com a entidade, sem conversar com ninguém no projeto do PL, do reajuste dos servidores, que as entidades tanto estavam cobrando que chegasse na Câmara, para poder legitimar essa ação desrespeitosa e persecutória que a Prefeitura faz com os profissionais readaptados da rede. E é importante destacar também, pessoal, que todo esse processo de adoecimento, ele se dá justamente pelas condições de trabalho que as pessoas são submetidas no ambiente laborativo, né? A gente sabe que as nossas salas de aulas estão muito cheias, então quando a gente tem, às vezes, pessoas em situação de readaptação por motivo de voz, a gente tem muitas vezes uma carga física muito pesada, no caso da educação infantil, pega criança, pega várias crianças, não tem como não dar colo para uma criança que está num processo de desenvolvimento, né? E um ambiente de trabalho muito estressante também, né? Que nos leva a uma exaustão mental, principalmente, e todo esse processo de adoecimento, ele é causado pelas condições. E quando a prefeitura faz essa perseguição a esses professores, quando a prefeitura não informa corretamente o que é que está acontecendo e age dessa forma a piorar ainda mais o trabalho, também piora a situação de saúde. Por isso que é muito importante também para quem nos ouve, que se as pessoas que tiveram essas convocações ou essas situações, que elas tiveram uma percepção também de uma piora no quadro nesse processo, é importante também subsidiar o sindicato, registrar tudo e nos informar para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Eu sou a Patrícia e sou professora da Rede Municipal de BH. Venho relatar com muita indignação e tristeza o corte de ponto que a Prefeitura de Belo Horizonte fez no meu salário no mês de julho e agosto. Com esse corte de ponto, eu passei, sinceramente, necessidade, viu? Tive que escolher qual conta que eu iria pagar no mês e qual conta que eu deixaria de pagar. Não é justo. A gente trabalha, se dedica e ainda é penalizado dessa forma. O desconto, ele acabou comprometendo todo o meu orçamento, me deixou com medo do que vai vir no mês que vem. Eu sei que as minhas contas estão acumuladas e não é pouco, é muito. Sabe por quê? Porque todo servidor acaba tendo o desconto de consignado no seu contra-cheque. E isso a prefeitura não olhou. Ela simplesmente foi lá e cortou, mesmo eu tendo um desconto. E com isso, o que aconteceu? O meu salário caiu demais. Só que as minhas dívidas, elas não esperaram. Elas vieram, elas me cobraram. E aí foi aquilo que eu falei. Eu tive que escolher o que eu iria pagar e o que eu deixaria. Eu sei que tem muitos colegas que estão passando a mesma situação. A gente está com medo, a verdade é aterrorizados. A gente vai trabalhar pensando como eu vou fazer. Peço que quem também está passando por essa situação, que venha manifestar para que a prefeitura possa ver o mal que ela causou a gente. Gente, greve é um direito. Já fiz greve outras vezes e sempre foi acordado entre o sindicato e a prefeitura o não corte, até mesmo para não comprometer o nosso salário. Nunca deixamos de pagar, nunca deixamos de repor. A gente sempre repôs, mas dessa vez estamos vendo uma prefeitura com truculência com os seus servidores. Essa é a verdade. É truculento a forma que eles estão nos tratando. Que isso sirva de alerta para outros também. Vem cá, denuncia mesmo. Vamos pôr o que a prefeitura tem feito com nós. O relato da professora Patrícia, ele é muito grave e ele demonstra algo que na ação do sindicato nós colocamos para a justiça. A prefeitura não teve metodologia para fazer o corte dos grevistas e ela não garantiu a subsistência de parte dos professores da rede. Além de impedir boa parte da categoria de fazer a reposição, o que já é muito grave, ela não garantiu um mínimo. Temos aí trabalhadores que ganharam menos do que um salário mínimo num mês, coisa que é muito abaixo dos seus salários. A prefeitura está justamente prejudicando esses trabalhadores e esses servidores ao dificultar
a forma como ela também coloca esses descontos, como ela descreve esses descontos no contra-cheque, né? Muitos dos descontos, eles não têm sido esclarecidos, as pessoas não têm clareza sobre o que é que tem sido feito, e além da condição, da situação de insegurança alimentar, também temos a condição de incerteza, né, de quais serão os próximos descontos, e nós também temos um problema aqui. Aquelas pessoas que estão repondo nesse momento, elas também não têm certeza de quando elas irão receber essa reposição dos valores, né? Então, além do desconto, que tem sido algo bastante absurdo, ao qual a prefeitura tem feito, a gente também tem a incerteza do quando essas pessoas receberão novamente esses valores que foram descontados, porque a prefeitura está numa dificuldade muito grande de dialogar com o sindicato e de, inclusive, garantir os direitos, que é a garantia do direito à sobrevivência, à subsistência dessas pessoas. Então, essas pessoas estão tendo dificuldade para poder pagar suas contas, e como a Carol disse, a justiça percebeu isso e deu parte da decisão, concedeu parte da decisão no sentido de pedir explicações para a prefeitura, tanto em relação à garantia e à efetividade da reposição em si, quanto também em relação aos descontos, porque não está claro e não garante a dignidade das pessoas, que é uma das funções do trabalho, né? Garantir a nossa sobrevivência, a nossa dignidade. Por dentro da questão. No Por Dentro da Questão de hoje, nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é o aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, e como isso tem afetado exatamente as políticas de combate à violência contra as mulheres. Estamos aí no momento em que os números de feminicídio, de violência contra a mulher, têm sido alarmantes. E aí vamos conversar com a Maria Cecília, que é uma defensora pública do Estado de Minas Gerais, e tratar um pouco sobre o assunto. Então, para começar, a gente queria trazer um pouco a relevância dessa data. Por que que esses 20 anos são tão importantes? Esses 20 anos são importantes não só como celebração da lei, porque a lei foi um marco no enfrentamento, na prevenção à violência contra as mulheres. Antes, as leis brasileiras eram insuficientes para enfrentar o problema da forma como ele tem que ser enfrentado. Elas tratavam esses crimes de violência doméstica como crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de menor importância. Então, a lei tratou como violação de direitos humanos. Isso já foi um marco importantíssimo, um ganho enorme. Mas esses 20 anos são importantes para a gente avaliar no que a lei avançou, no que a gente ganhou em termos de debate público, em termos de estrutura de atendimento, mas também as coisas que a lei precisa ser aperfeiçoada, ou então melhor aplicada. A lei é muito boa, mas eu acho que ela precisa ser aplicada de forma integral. A gente vê ela ser aplicada em algumas partes muito bem, mas em outras nem tanto. E conta um pouco para a gente o trabalho que a Defensoria Pública faz com relação ao atendimento das mulheres que estão nessa situação, para acionar a legislação. Como que é esse trabalho? O NUDEM, a Defensoria Pública, por meio do NUDEM, que é essa defensoria especializada da qual eu faço parte, ela presta um serviço de assistência jurídica a essas mulheres que estão em situação de violência. E o que é essa assistência jurídica? A gente orienta as mulheres sobre os seus direitos, sobre como que funcionam os processos, sobre quais os caminhos elas podem percorrer. A gente não faz nenhuma escolha para elas, a gente orienta e explica para que elas, dentro da sua autonomia, possam tomar a melhor escolha. A gente não obriga elas a nada. E nós acompanhamos os procedimentos de medidas protetivas. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha como ferramentas para que aquela mulher possa romper o ciclo de violência. Então, são ferramentas de proteção e de superação daquela situação de violência. Então, quando uma mulher pede
medidas protetivas, pode ser por meio da delegacia ou pode ser por meio da própria defensoria, a gente acompanha todo o procedimento. Então, por exemplo, se a mulher tem a medida protetiva, o agressor foi intimado, está ciente das medidas, continua descumprindo, a gente pode relatar o descumprimento e pedir o agravamento. Se as medidas dadas pelo juiz ou pela juíza não são suficientes para proteção daquela mulher ou para a superação da situação de violência, a gente pode pedir a complementação. Por exemplo, se o agressor tem posse de arma, a gente pode pedir para suspender essa posse de arma. A gente pode também responder às defesas. Então, assim, às vezes o agressor faz por meio de um advogado ou da própria defensoria por uma defesa no processo, a gente pode impugnar aquela defesa. E, às vezes, ele entra com recurso também para tirar a medida protetiva, a gente vai fazer as contrarrazões daquele recurso. Então, todo o acompanhamento. E a gente faz também as ações de família das mulheres que possuem medidas protetivas. Então, a ação de divórcio, reconhecimento de solução de união estável, a guarda dos filhos menores, regulamentação do direito de convivência, pensão alimentícia, partilha de bens. Então, basicamente, a nossa atuação judicial é essa. E para as mulheres que estão passando por situações de vulnerabilidade, como que ela chega na defensoria? Como que é esse acesso? A defensoria é um serviço de porta aberta, não precisa de encaminhamento, não precisa de agendamento prévio, não precisa cumprir um pré-requisito prévio para ir até a defensoria. Então, se você, mulher, está numa situação que você não sabe se está sofrendo violência ou não, que antes de tomar qualquer providência, você quer ser orientada, você quer tirar suas dúvidas, pode ir na defensoria. Ah, mas eu tenho uma renda maior do que o permitido. Não importa. A Lei Maria da Penha garante a todas as mulheres o direito de acessar os serviços da Defensoria Pública. Então, qualquer mulher, independentemente da renda ou da classe social, pode acessar os serviços. Então, assim, ela não precisa provar essa carência de recursos. Então, qualquer pessoa, e é um serviço porta aberta, com encaminhamento ou não, pode comparecer lá. Só que a gente não é um serviço que funciona 24 horas. Ao contrário da polícia, a gente não é um serviço de segurança pública, nós somos um serviço de assistência jurídica. Então, a gente funciona em horário comercial. Durante a semana, o funcionamento da defensoria é de 8 às 17 horas. A gente sabe que muitas vezes as mulheres elas estão passando por uma situação de violência, de todo um arcabouço, que ela perde muitas vezes essa rede de apoio e de proteção. Como auxiliar essas pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade, né? Muitas mulheres têm filhos menores. Como que se dá esse processo? A gente tem situações muito diferentes lá. O atendimento à violência doméstica ela é um fenômeno complexo, que tem várias facetas. Ele não pode ser abordado, por exemplo, só como um problema de segurança pública, um problema de polícia, ou um problema que o judiciário vai resolver. Toma aqui seu papel, suas medidas protetivas, seus problemas acabaram. Ele envolve aspectos também psicológicos, socioeconômicos. Então, a gente tem no atendimento lá uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe que tem uma psicóloga e uma assistente social. Então, se essa mulher, por exemplo, possui uma dependência econômica em relação ao agressor, a gente vai tanto tentar inserir essa mulher em programas de geração de renda, Bolsa Família, LOAS, se ela precisar, se ela tiver uma deficiência, ou se ela tiver um filho com deficiência. Então, ela ser inserida nesses programas por meio da profissional do serviço social, mas também a gente pode pedir pensão alimentícia para o pai das crianças, para facilitar que ela rompa esse ciclo de violência. Então, não é pura e simplesmente um atendimento jurídico, é um atendimento que tem também a parte psicossocial. É muito importante as pessoas entenderem que tem uma rede de apoio, que não é somente a questão jurídica, porque a gente sabe que muitas vezes não é só a violência física, é a violência psicológica, patrimonial, então isso é muito importante. Maria Cecília, tem algumas questões que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender nesse processo da legislação e dos avanços. Como que hoje, 20 anos depois, né, a gente consegue atuar no estado de Minas Gerais com relação à violência doméstica, à violência contra a mulher, de forma a conscientizar a população hoje? Como que a Defensoria tem visto as ações de conscientização? Então, a gente, além da nossa atuação judicial,
nós temos também o que a gente chama de atuação extrajudicial. A atuação extrajudicial, ela faz parte também da aplicação da Lei da Maria da Penha, e a aplicação da parte da lei que é menos valorizada, digamos assim. Hoje a gente vê muito um discurso querendo defender aumento de penas, cadeia. Isso não funciona. Se isso funcionasse, cadeia funcionasse no Brasil, com a população carcerária do tamanho da nossa, a gente não ia ter mais criminoso. Então a gente tem que atuar também na parte de prevenção. A Defensoria, preocupada com essa parte de prevenção, a gente promove cursos, palestras, seminários, oficinas, rodas de conversa, enfim, a gente sempre está participando de iniciativas que envolvem a educação em direitos, para conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm. Então, uma mulher sabendo que tem direito a pedir pensão alimentícia, sabendo que se ela deixar a casa dela, onde ela mora com o agressor, porque ela está sofrendo violência, isso não vai configurar abandono de lar, isso pode romper o ciclo de violência, pode incentivá-la a romper o ciclo de violência e evitar um possível feminicídio. Isso é importante que ela saiba. O mais importante, mais do que o agressor ser preso, é aquela mulher pedir ajuda, seja para a rede de apoio pessoal dela, seja para os órgãos oficiais. Então, isso é importante, a gente difundir esse conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Então, uma das iniciativas mais importantes que a Defensoria tem em termos de difusão de educação em direitos, de difusão de conhecimento, é o curso de defensoras populares. Ele vai aí para a 5ª edição agora. O curso de defensoras populares, ele vai formar mulheres que são lideranças comunitárias em direitos, entre eles direitos relacionados com a Lei Maria da Penha, com violência doméstica. Para quê? Para que essas mulheres nos seus territórios, elas possam difundir esse conhecimento, elas possam ser multiplicadoras. E esse curso é montado a partir das experiências dessas mulheres mesmo, né? É uma metodologia até paulo freireana, assim. Essas mulheres vão para os territórios e vão encaminhar as mulheres que estão ali, vizinhas, amigas, familiares, para o serviço da Defensoria Pública, não só no DEM, mas também outras áreas da Defensoria Pública. Então, é uma forma também da gente prevenir, se não a violência em si, mas a escalada dela, digamos assim, por meio dessa iniciativa. E para a gente ir caminhando para o final, tem uma questão que é muito importante, que se fala muito quando a gente trata da violência doméstica, que é o papel também de quem presencia, de quem vê, também de quebrar o ciclo. Como que outras pessoas podem ajudar vizinhos, familiares que estão passando por essa situação? Eu sempre oriento que essas pessoas que estão presenciando, estão ouvindo, num primeiro momento ofereçam ajuda para aquela mulher. A gente tem que respeitar a autonomia da mulher e a gente nunca sabe o que uma chamada para o 190 pode ocasionar para ela. Pode ser a salvação dela? Pode, mas também pode significar o agravamento da violência para aquela mulher. Então, se aquela mulher não está pronta para romper o ciclo de violência, talvez chamar a polícia vai complicar mais a situação dela em relação ao agressor. Então, assim, claro, né, em casos extremos, que você ouve um pedido de socorro, gritos, ninguém vai deixar de chamar um 190, polícia, para ir até o local. Não estou falando para as pessoas se omitirem a esse ponto. Mas você está vendo aquela sua vizinha que está sempre assim meio caladinha, que cada dia ela está com um machucado diferente no rosto, que você já ouviu discussões em que o marido dela grita com ela, fala palavras de baixo calão, e aquela mulher se isola da comunidade, ela era muito frequente na igreja, no terreiro, na associação de bairro lá da vila, e de repente ela some. Oferecer ajuda é o ideal, é falar assim, olha, eu estou aqui, eu posso ir com você na delegacia, eu estou percebendo isso, tem um órgão onde você pode ir para pedir ajuda, tem delegacia especializada, tem defensoria se você só quiser uma orientação, elas não vão fazer nenhuma denúncia se você não quiser, se você não estiver pronta. Vai lá conversar com uma defensora, tem o Bem-vinda, que vai te dar um acompanhamento por uma psicóloga, por uma assistente social, e aí quando você estiver pronta, elas vão respeitar seu momento. Então, é oferecer essa ajuda, é o mais importante, para que essa mulher possa se sentir apoiada, porque pode ter certeza, o medo, a descrença, às vezes, nos órgãos públicos especializados, às vezes a dependência econômica fazem elas se sentirem desestimuladas, é uma sensação de isolamento, mas se elas souberem que tem alguém para ajudá-las, muitas vezes elas se sentem mais tranquilas para fazer a denúncia. Então, é oferecer esse apoio.
agradecer muito a sua participação, lembrar a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, que se estiver desconfiando de alguma situação, presenciando alguma situação, não deixe aquela mulher sozinha, interfira, pois pode fazer toda a diferença na vida de alguém e ajudar a quebrar um ciclo que muitas vezes, se a gente não interfere, ele só se repete e se reproduz. Obrigada. De nada, obrigada a vocês. Pessoal, em 2 décadas, a Lei Maria da Penha ela ajudou a transformar a maneira como a sociedade brasileira compreende a violência doméstica, né? Sobre isso que a gente está refletindo hoje. Durante muito tempo, as situações de violência, principalmente no interior dos relacionamentos, durante muito tempo essas violências elas não foram reconhecidas, e a partir do momento em que a gente tem uma legislação, isso é reconhecido como uma violação de direitos, né? E uma responsabilidade também do poder público. Então, a gente vai conversar hoje um pouco mais com a Firmínia, que é também, né, professora da nossa rede, e da Marcha Mundial de Mulheres, vai falar com a gente também um pouco sobre o processo de luta e o processo de reivindicação mesmo, para que, além dos direitos, a gente tem uma ampliação cada vez maior das políticas públicas em torno do combate à violência contra a mulher. Firmínia, seja muito bem-vinda. É um prazer a gente conversar com você hoje. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir, né? Que ao vivo a gente tem que, né, saber se todo mundo está ouvindo a gente. Eu sou Firmínia, eu sou do Movimento Mulheres em Luta, na verdade, né? Não da Marcha Mundial de Mulheres, que é outro movimento de mulheres, né? Mas eu sou do Movimento Mulheres em Luta, ligado à CSP com Lutas. Sou professora da rede de História, aqui na Escola Municipal Oswaldo Cruz, aqui na escola que eu estou, inclusive. E eu acho que a discussão sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, né, como a Thalita colocou, é um marco importante mesmo, porque é um ganho para as mulheres, né, que haja uma lei que tipifique a violência doméstica como um tipo de crime específico, né? E aí, inclusive, junto com a Lei Maria da Penha, também a tipificação do feminicídio nesse período, né? Agora, há poucos anos, também foi um avanço importante, né? Na luta aí das mulheres no combate à violência. E é importante também, porque quando a gente pega o estado de Minas Gerais, saiu há pouquíssimo tempo, né? Acho que é um mês, ou menos de um mês, o Atlas da Violência, né? Do ano de 2025. E o que foi visto é que os crimes violentos, eles reduziram, mas os crimes de feminicídio, eles aumentaram, né? E Minas Gerais não fica para trás nisso. Minas Gerais é o segundo estado que mais mata mulheres, né? No país. Então, a criação, a manutenção, né, da Lei Maria da Penha tem uma importância grande, né, onde a gente vive, aqui no estado, em Belo Horizonte, mas também a Lei Maria da Penha, ela precisa de investimentos, né? Nós achamos que a lei é importante, porque é um marco importante, jurídico, né, legal, no sentido de combate à violência, mas ele tem que vir acompanhado de outras medidas, né, que muitas vezes o Estado deixa de lado, né? A entrevistada, né, anterior a mim falou dos aparelhos, né, dos locais do Estado em que as mulheres podem procurar, podem se apoiar em casos de violência, mas nós sabemos que são muito poucos, né? Minas Gerais tem mais de 800 municípios, e nem um terço dos municípios tem delegacia de mulheres, né, delegacias especializadas de mulheres, né? Se a gente pensa em Belo Horizonte, né, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, a única delegacia especializada de violência às mulheres é no centro da cidade, né, ali no Barro Preto. Então, se você mora em qualquer lugar afastado, né, do centro da cidade ou próximo ao centro, da região centro-sul, já tem uma dificuldade de chegar à delegacia, né? Então, mesmo que você possa chamar a polícia, que a polícia vá, te conduza até a delegacia, mas não ter delegacias especializadas próximo das regiões, né, pelo menos uma por regional, numa cidade tão grande, numa capital como é Belo Horizonte, faz diferença na discussão de combate à violência, né, na denúncia, no atendimento mais rápido, inclusive, às vítimas de violência, né?
Então, essa discussão da Lei Maria da Penha, da importância dela, também tem que vir acompanhada de uma discussão da cobrança do Estado, né, de que essa lei seja uma lei efetiva de verdade, né, que uma lei que seja bonita no papel, mas que também seja bonita na prática, né, que seja efetiva na prática. E não tem como falar da Lei Maria da Penha também sem falar da lei, né, contra o feminicídio, que também foi um ganho importante, mas que quando a gente vai para a prática, muitas vezes não tem pessoas na justiça, né, no âmbito jurídico suficiente, por exemplo, para entregar as medidas protetivas, né? Então, isso, quando a necessidade, né, e a necessidade é real, né, porque o número de mulheres que morrem todos os dias no Brasil é uma necessidade real para se melhorar a lei, né, para se melhorar, para se efetivar as leis. Quando isso não se torna realidade, o Estado, de certa forma, também se torna conivente com essas mortes, né? Seja bem-vinda, e aí é importante a gente dizer, né, que o marco ele é muito importante porque o arcabouço legal de proteção às mulheres, de entendimento como sujeito de direitos, de desejos e não simplesmente uma posse, no Brasil ele é relativamente recente, né? Então, as mulheres elas foram adquirindo direitos no Brasil, inclusive como sujeitos de direitos e não como posses passadas de pais para maridos ou para filhos, tios, irmãos, da década de 50 para cá, né? Então, o arcabouço legal avançar é sempre muito importante. A Maria da Penha, ela tem esse marco, como você disse, como a entrevistada anterior, né? A doutora Maria Cecília também disse. E hoje nós temos um processo travado no Congresso, que está parado na mesa do presidente da Câmara Federal, que é o PL da misoginia. Exatamente porque a gente entende que a violência contra a mulher, ela passa a ter dispositivos legais, ela passa a ter delegacia especializada, ela passa a ter uma vara diferenciada na justiça e todas essas questões, mas ainda temos muito a avançar. A violência ela ainda não deixou de existir, né? A gente cria os arcabouços jurídicos e legais para poder combater, que é um avanço, mas, como a própria defensora disse, a gente ainda precisa aprimorar as formas de fato, efetivar a aplicação dessas leis, e ainda temos um outro dispositivo legal que está para ser votado, que tem urgência, mas que o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, né, ele não libera, que é a questão do PL da misoginia. Fala um pouco para a gente também dessa luta. Tem um processo, né, que a ultradireita sempre... Porque, de verdade, né, gente, não deveria haver polêmica num projeto sobre misoginia, né? O ataque às mulheres deveria ser um projeto unânime, né, entre toda a sociedade. Mas a ultradireita usa isso, né, como um ataque à feminilidade, né, enfim, todo um processo de uso político sobre uma violência contra as mulheres, que é a misoginia. Então, o PL da misoginia estar parado no Congresso significa que tem, primeiro, um desprezo pela vida das mulheres, né, porque tem um setor do Congresso, que, inclusive o presidente da Câmara, né, que ao não votar, ao não encaminhar, mostra bizarramente, né, de forma muito concreta, um desprezo pelas mulheres, pela violência que as mulheres sofrem, né, por todos os tipos de violência, né, que a misoginia pode passar por vários tipos de violência, e mostra também, inclusive, que num país, né, em que mais se mata mulheres, esse Congresso, né, vários parlamentares não se preocupam de verdade aí junto, né, com várias medidas do Estado, com a manutenção da vida das mulheres, né, de um bem-estar das mulheres na sociedade. Então, o PL da misoginia é um PL pelo qual tem que se lutar pela aprovação, né, que se tem que avançar na aprovação, para que a vida das mulheres seja menos violenta, né? Claro que o que nós achamos é que na sociedade que a gente vive, a violência contra a mulher garante, né, inclusive, vários benefícios para um setor da sociedade, né, para os mais ricos da sociedade,
mas tanto o PL da misoginia, né, quanto outras vertentes, né, ou outros PLs que possam surgir de defesa da vida das mulheres, tem uma importância muito grande, nesse sentido de que o Estado, né, o Congresso, que deveria garantir uma segurança, que deveria garantir uma redução da violência contra as mulheres, na verdade está sendo conivente para que ela continue existindo, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria só falar uma coisinha, porque nós somos uma categoria, né, da educação majoritariamente feminina. E uma categoria majoritariamente feminina é uma categoria majoritariamente que também sofre violência, né? Uma violência do Estado, uma violência da prefeitura, né? Todo esse processo que nós estamos vivendo aí pós-greve é um processo de violência contra as mulheres, né? Porque nós não podemos falar que isso não é exagero, né? É uma categoria majoritariamente feminina, com uma quantidade grande de mulheres negras, né? Então, toda a ação que a prefeitura ou que o Estado, né, faz sobre a categoria, também faz principalmente sobre as mulheres, né, dessa categoria. Então, essa discussão sobre a Lei Maria da Penha, sobre a discussão do feminicídio, ela é muito importante entre nós. Nós nunca sabemos, né, dentro da escola, quem sofre a violência doméstica do nosso lado, né? Ou quem está sendo ameaçada por feminicídio do nosso lado. E a chance disso acontecer é grande, né? Porque como nós somos mais mulheres dentro das escolas, então é mais chance de isso acontecer. Então, esse debate dentro da sala dos professores, dentro das escolas, inclusive com os alunos, né? Quantos de nós já ouvimos relatos de nossos alunos, né? De casos de violência doméstica em casa, de tentativa de feminicídio, e qual o nosso papel nisso também, né? Enquanto educadores, enquanto trabalhadores da educação, né? Enquanto mulheres também, né? Então, eu acho que isso tem uma importância grande, né? Essa discussão, tanto no programa, né? Nesse mês, desse Agosto Lilás, e também no nosso cotidiano, né? É isso. A resposta da violência contra a violência tem que ser uma exigência do Estado, tem que ser também uma denúncia ao Estado, mas também uma organização das mulheres, né? Das mulheres trabalhadoras como um todo, né? É isso. Firmínia, fala pra gente também um pouquinho sobre, porque a gente não pode falar de violência contra a mulher sem falar de outros dois elementos importantes que são os elementos de classe e de raça, né? Para uma mulher trabalhadora negra, periférica, com filhos e economicamente dependente do agressor, romper esse ciclo de violência pode significar também precisar de um emprego, de uma escola de educação infantil, né? Moradia e merenda. Então, até que ponto que a gente consegue enfrentar a violência e exigir também políticas sociais, autonomia econômica para essas mulheres, não apenas uma resposta policial e judicial depois de uma agressão que já aconteceu. E o papel da educação nesse processo, acho que você já falou um pouco, mas como que as escolas, os sindicatos, as políticas educacionais também podem atuar tanto na identificação das situações de violência, que é o que você já falou, né, mas também enfrentando desde cedo o machismo. Eu acho que tem uma importância grande a gente falar, quando fala de machismo, a unidade da classe e da raça, né? As mulheres que mais sofrem violência doméstica, as mulheres que mais morrem, são as mulheres negras e as mulheres mais pobres, né? As mulheres que vivem na periferia. E isso é um dado real, né? Isso não é um dado inventado, né? Isso não é um dado construído, é um dado que é real. Então, a discussão entre violência, raça e classe, ela é uma realidade entre as mulheres brasileiras, né? E aí eu acho que tem uma importância grande também, porque quando a gente pensa nos serviços públicos, e aí entra a escola, entra a saúde, entra a assistência social, também são esses setores da sociedade que mais usam, né? Que mais colocam os filhos durante mais tempo na escola, né, que os meninos entram de manhã e saem à tarde, né, são os que mais usam os CRAS, os serviços de assistência social, são os que mais precisam do serviço de saúde,
né? Inclusive para se fazer a denúncia. Muitas mulheres fazem a denúncia não para a polícia, mas fazem a denúncia para a enfermeira ou para a médica, né, que atende ela no posto de saúde. Então, todo esse processo, todos os serviços públicos, eles têm que estar ligados, obviamente, à discussão de conseguir fazer com que as mulheres sejam atendidas, né? E é claro que o Estado peca nisso, né? Porque ao desmantelar todos os serviços de saúde sociais, também desmantela essa rede de apoio, né? Também desmantela o serviço social, também desmantela a própria segurança pública, né? Desmantela a escola, né? A educação, onde essa mulher poderia ter um apoio, né? No sentido de onde deixar os filhos, né? Com segurança, enfim. Então, essa junção, né? De fortalecimento dos serviços públicos também é um fortalecimento para essa mulher sair de uma situação de violência. Isso sem contar o econômico, né? Precisa de emprego formal, né? Que se tenha carteira assinada, que se tenha uns benefícios ali do emprego formal, para que isso possa acontecer. E só para terminar, o papel da escola, que eu acho que é importante também, né? A escola, ela não pode se calar perante as situações de violência, seja entre os profissionais da escola, seja entre os alunos, né? Seja entre alunos e professores, porque se a escola se cala perante isso, nós também não educamos nossos alunos, né? Porque a gente educa não é só com palestra, né? Não é só com a discussão, que também é muito, muito importante, mas também é com exemplo, né? Também é com às vezes, né? Com uma certa, não sei se punição é a palavra certa, né? Mas um certo momento ali de que se tem que chamar a atenção de forma verdadeira, né? Dos nossos alunos, para que eles aprendam como se deve ser o respeito, né, dentro da escola, né, que isso também deve, que a luta contra o machismo também deve ser dentro da escola, né. Firmínia, muito obrigada pela sua participação. Essa fala sua final, ela é muito relevante, também esteve presente na fala da defensora Maria Cecília. A gente tem que entender que o combate à violência não é só com medidas punitivas. Medidas preventivas e formativas, elas são fundamentais. Primeiro, para que a gente possa, de fato, formar uma sociedade que respeite as mulheres e a vida das mulheres e valorize a vida das mulheres, e que também possamos ter uma sociedade mais igualitária, onde não tenhamos mais nenhum tipo de diferença de gênero, raça, classe, e que isso não seja, de fato, algo que signifique que alguém mereça ou não vivenciar violência no imaginário da população. Então, por fim, é importante só a gente dizer que, conforme a defensora disse, a Defensoria Pública de Minas Gerais, ela é um serviço aberto. A Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência, o NUDEM, ele fica na rua Araguari, 210, 5º andar. Qualquer ouvinte que estiver nos escutando, que precise desse serviço, pode ir lá, que terá uma equipe multidisciplinar para poder acompanhar, orientar e não necessariamente fazer uma denúncia. A denúncia é importante, muitas vezes respeitar o direito, o desejo e a autonomia da mulher, porque às vezes ela precisa construir saídas e caminhos para poder, de fato, denunciar o seu agressor. Obrigada, gente. Intervalo cultural. E hoje tem show de reggae gratuito na Autêntica. A cantora e nova sensação maranhense Núbia apresenta o show Sabores na segunda edição do projeto Quarta Livre, hoje às 21h. Tamara Franklin, aqui de BH, também fará uma apresentação. E nas picapes, Bela Melina, do coletivo Rega Vila. A metade dos ingressos já foi distribuído pela internet, mas a outra metade será distribuída na entrada da casa por ordem de chegada. Então, se quiser garantir sua entrada, chegue cedo. Relembrando então, hoje, a partir das 19h, Tamara Franklin e Núbia, com entrada gratuita por ordem de chegada, na Autêntica, que fica na rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Já bless!
E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, @Voz da Rede Cindy Rede, com D mudo. Obrigado pela audiência, até o próximo programa e uma boa semana. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Cindy Rede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.